Meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo sobre hermenêutica, bate-papo entre amigos, onde hoje a gente vai falar com o nosso amigo e parceiro aí de ministério, o pastor Nelson Galvão. A gente vai falar hoje sobre interpretar narrativas. Quais são as nuances, quais são os detalhes para você poder interpretar uma narrativa corretamente? O gênero literário da narrativa. Então a gente vai conversar. O pastor Nelson tem sido nosso parceiro aí nesse projeto e por vários momentos ele tem estado aqui junto conosco, exatamente para a gente interagir sobre esse assunto e gerar um conteúdo aí que vai edificar a tua vida, que vai garantir aí que você possa ler a Bíblia corretamente, interpretar a Bíblia corretamente. O pastor Nelson já chegou aqui. Deixa eu só enviar o convite aqui para ele. Faz o seguinte, envia esse vídeo aí, aperta no aviãozinho que está aqui embaixo e envia esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas conheçam o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. Bom dia! Bom dia, Lázaro! Tudo bem, Coisa meu amigo? boa, tudo bem, graças a Deus. Coisa boa a sua parceria. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem. Eu aprendi que na live a primeira coisa que a gente tem que fazer não é dar bom dia, é perguntar se está ouvindo bem. É verdade. É verdade. Nelson, seja bem-vindo mais uma vez aí. A sua parceria tem sido muito boa para a gente gerar esse conteúdo aí. E eu creio que Deus tem usado sua vida aí por meio desse ministério aí, né, para quem está chegando agora, de frente com o texto, né, um trabalho que o pastor Nelson tem feito para ensinar as pessoas a interpretarem a Bíblia, a compreenderem as Escrituras. E isso é uma coisa que também está no meu coração, que é ensinar as pessoas a lerem, para não ser levadas por todo o vento de doutrina, para irem direto na fonte e conhecerem realmente a vontade do nosso Deus. Nelson, hoje a gente vai falar sobre gênero literário e narrativa. Dentro dos gêneros literários, a gente vai falar sobre narrativa. Nosso objetivo, vamos ver se a gente consegue fazer outros momentos desses, né, onde a gente vai falando sobre cada gênero. Né? Isso acho que a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, você tinha dado essa ideia. Isso mesmo. Não é isso? Beleza, mas isso mesmo. Para a gente poder começar, eu queria que você falasse de maneira sucinta, mesmo que seja repetitivo, né? A gente já falou isso em outros momentos, mas sobre a importância de você entender o gênero literário para você poder interpretar. E aí, a partir daí, a gente vai na direção do gênero narrativo. Mas para o pessoal entender por que é tão importante eu saber o gênero para que eu possa interpretar o texto corretamente. Muito bem, Lázaro. Quero, antes de mais nada, saudar a turma aí do seu canal, do canal também de Frente com Texto. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você, com os irmãos. Um grande abraço. Tem alguns amigos, já estou vendo aqui, o Malafaia, que não é aquele Malafaia, mas este Malafaia. Exatamente. E muito bom estar junto aí com esses irmãos. Um grande abraço aí a todos. É bom estar aqui de volta, Lázaro, para a gente conversar. Eu acho que essa é a terceira vez que a gente está junto, né? Isso, é a terceira vez, correto. Terceira vez falando aí sobre interpretação bíblica, muito legal. Obrigado novamente aí pelo convite. E eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, você tem feito um trabalho muito legal. Deus continue abençoando você, seu ministério. Amém, amém. Bom, gente, gênero literário, em poucas palavras, de uma maneira assim bem simples, é o tipo de texto que aponta para o propósito pelo qual o autor escreveu o que escreveu. Né? Por exemplo, se eu for falar de amor, né? Minha esposa eu vi aqui, entrando aqui, aqui também assistindo a live da gente, né? Ela está aí. ela é sua então, fã, é sua fã. Sim. Então, se eu for escrever sobre o amor, né? Se eu for escrever um texto para minha esposa, falando de amor, vai ser de uma forma. Agora, se o jornal aqui da minha cidade, aqui em Atibaia, pedir para eu escrever sobre amor, com certeza não vai ser a mesma forma que eu escrevi para minha esposa.
Então, é o mesmo tema, mas formas diferentes, né? Que é determinado pelo propósito pelo qual eu escrevi, né? Se eu tiver que fazer um documentário para uma série, né, na Netflix sobre o amor, vai ser uma outra coisa, vai ser uma outra forma, né, bem diferente. Então, o propósito determina a forma como eu escrevo, né? Da mesma forma é nas escrituras, né? A escritura ela é riquíssima em gêneros literários, em tipos de literatura, né? Nós temos nas escrituras narrativas, que nós vamos trabalhar hoje, nós temos profecia, poesia, cartas, evangelho. Evangelho é um gênero literário, né? Apocalíptico. Então, existem vários tipos de literatura e nós precisamos aprender a lidar com ela se nós queremos ser fiéis na nossa interpretação. Você perguntou, então, qual é a importância? A importância é que nós acarretamos em erro interpretativo quando nós não consideramos o gênero literário e as suas características peculiares, né? Por exemplo, eu tenho ido a Moçambique, né? O Prega a Palavra ele tem uma turma de pastores sendo treinados em Moçambique. E na última vez que eu fui, me apresentaram uma fruta. Sim. Uma fruta que eu não conheço. É uma fruta chamada maçã. Essa fruta, o formato dela, ela parece uma bola de tênis. Sim. Só que é duro como coco por fora. E por dentro parece um maracujá. E aí, quando o pessoal lá me apresentou a maçã, então eu perguntei, eu tirei da árvore, né? O lugar que a gente ficou lá no treinamento é uma chácara, e então eu tirei da árvore e perguntei, vem cá, como é que eu saboreio? Aí o camarada lá pegou da minha mão, tinha um muro perto, ele tacou no muro, é assim. Ou seja, você tem que desestressar primeiro para depois saborear. Exatamente. Então ela partiu no meio, né? E aí então a gente pode saborear a fruta, né? Agora, não dá para a gente comer uma banana como se come a maçã, não dá para comer um morango como se come a maçã. Exatamente. A natureza da fruta, ela determina como eu devo proceder para saboreá-la. A mesma forma é o gênero literário. O tipo de literatura determina, a natureza dessa literatura, ela determina como eu devo interpretá-la. Como eu devo lidar com ela de maneira a interpretá-la corretamente, né? Então, sendo assim, não dá para interpretar uma poesia como se fosse uma narrativa. Sim. Né? É como comer um morango da mesma forma que eu como uma maçã. Né? Exato. Não dá para interpretar literatura de sabedoria como se fosse cartas. Tem até um detalhe que eu trabalho, quando eu trabalho com os jovens lá da igreja, né, falando sobre interpretação, aí tem um detalhe interessante que eu digo assim, normalmente a gente precisa entender que o meio também é a mensagem. Né? O meio que eu uso para comunicar também faz parte da mensagem que eu quero comunicar. Por exemplo, se eu vou mandar para você um WhatsApp e eu mando um áudio, você já entende o quê? Que eu estou apressado, né? Que eu não estou querendo escrever. Ou seja, se eu mando um texto e o texto está muito bem explicado e cheio de palavras muito, né, bem rebuscadas, aí você entende, olha, peraí, ele está sendo muito formal aqui, eu acho que ele não me conhece bem. Né? Você manda uma carinha, manda um GIF, você manda uma coisa... Ou seja, o meio que você usa para comunicar também faz parte da mensagem. Né? Porque o autor do texto ele também tem interesse
de utilizar o meio que comunique o sentimento e o desejo e o que ele quer comunicar, né? Não só com a mensagem, mas também com a forma como a mensagem é apresentada. Não é isso? É exatamente isso. Exatamente. Olha, isso é bom isso mesmo. Do professor. E você tá certo, isso é bom. A gente se fala, normalmente a gente se fala via WhatsApp, por exemplo, né? Sim. E aí, então, a gente manda aquele legalzinho, legal, isso. Né? Manda umas carinhas, tal. Isso é uma forma de comunicação, a mãozinha, tô orando. Isso é uma forma de literatura também. É uma forma de comunicação e que ela diz a respeito do nosso propósito de comunicação. Né? Normalmente é uma maneira mais informal, né? Entre amigos e etc. Agora, se você me pedir para escrever um artigo de boletim para a sua igreja, por exemplo, vai ser uma forma totalmente diferente. Exatamente, é o que você está falando. Né? Então, a forma, ela comunica para a gente o propósito do autor ao escrever o que ele escreveu. Ô Nelson, okay? E aí a gente entrando na parte da narrativa, né, que é o que a gente vai trabalhar mais especificamente hoje. Quais são as características de um gênero narrativo? O que é que eu como você falou, a fruta, né? Quando eu olho para o gênero narrativo, o que é que me faz identificar isso é um gênero narrativo? Então eu vou ter que lê-lo dessa forma. Uhum. Ok. A gente precisa entender a natureza da narrativa hebraica, que é o que interessa para a gente em relação às escrituras. Né? A escritura, ela está repleta de narrativas. Né? Os comentaristas, eles dizem que no Antigo Testamento, 40% do Antigo Testamento é composto de narrativas. 1/3 das escrituras é de narrativas. Inclusive no Novo Testamento, é repleto de narrativas. Então, querendo ou não, se a gente quer interpretar corretamente as escrituras, a gente tem que lidar com narrativas. Né? E a pergunta, então, é qual é a natureza, qual é a característica, essa sua pergunta, né, da narrativa hebraica? A gente precisa, antes de mais nada, entender o seguinte: ela é a narrativa hebraica. Então, ela tem peculiaridades próprias dessa cultura. Ela não é um conto de Esopo, por exemplo. Né? As pessoas costumam interpretar a narrativa como se estivesse interpretando uma história de Esopo. Ou seja, você tem um conto e aí então você tem uma lição de moral daquele conto. Sim. Né? A narrativa hebraica não tem essa característica. Ou seja, ela não tem intenção de dar lição de moral. Né? Ela não tem essa intenção de moralidade, mas só de apresentar fatos. Não é isso? Isso, exatamente. Por exemplo... Diferente da mídia de hoje, né? Da reportagem, dos repórteres de hoje, né? Os repórteres de hoje eles não apresentam mais só os fatos, eles apresentam a narrativa também do que eles, da moral do que eles querem apresentar. É verdade. Mas considerar a narrativa hebraica como uma história que tem uma lição de moral é um dos erros mais comuns hoje. Por exemplo, pega-se o episódio em que Abraão ele se dispõe a sacrificar o Isaac. Aí as pessoas dizem: olha, você está disposto a sacrificar o seu Isaac? Tiram uma lição de moral de uma narrativa e aplicam diretamente. Uma vez eu ouvi um sermão em Gênesis 35 que eu acho que ilustra bem o que a gente está conversando aqui. Gênesis 35, verso 1, diz assim: depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú.
Daqui desse versículo, o pregador tirou 3 pontos. Então, o texto diz: Deus disse a Jacó, olha só, você precisa ouvir a voz de Deus. Se você quer ter um ministério bem sucedido, você precisa ouvir a voz de Deus. Segundo, levante-se, sobe a Betel e habita ali. Olha, você precisa, se você quer ter um ministério bem sucedido, você precisa habitar aonde você está, ou seja, ter um ministério duradouro. Né? E em terceiro lugar, faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Ou seja, você precisa ser um adorador. Perceba. A criatividade é impressionante, viu? Jesus amado. É incrível, é incrível. Ou seja, os 3 pontos que ele colocou aqui, eu acho que nós não discordaríamos. São princípios interessantes, são princípios importantes, né? Mas o texto não está querendo, não quer dizer isso. Esse não foi o propósito pelo qual o texto foi escrito, né? Então, faz-se hoje em dia verdadeiras aberrações. Eu não estou falando aqui de um pregador neopentecostal, né? Mas de um pregador de uma igreja histórica, ok? Então, a gente pode passar o dia inteiro aqui citando exemplos. Por exemplo, jejum de Daniel. Né? Daniel jejuou. Então, qual foi a dieta que ele usou no jejum quando ele estava na corte babilônica? Né? Então, as pessoas imitam esse exemplo de Daniel. Então, fazem um jejum também, muito embora que não tenha sido um jejum, né? Mas interpreta-se como se fosse. Então, por não saber lidar com a narrativa, as pessoas cometem verdadeiras aberrações interpretativas. Né? Então, por isso é importante a gente saber do que se trata a narrativa hebraica. Né? Qual é a natureza e quais são as características próprias da natureza da narrativa hebraica. Eu trouxe uma definição aqui do Kostenberg, Andreas Kostenberg, na tríade hermenêutica. Ele aponta para 3 modos da narrativa. Né? Ele diz que a narrativa ela tem contos, a narrativa propriamente dita e relatos. Isso, a narrativa hebraica. Mas ele traz a definição aqui da narrativa propriamente dita, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte. Desculpe. Trata-se de uma apresentação seletiva dos fatos destinada a apresentar uma avaliação teológica desse registro. Uma avaliação que produzirá uma resposta espiritual e ética adequada da parte do leitor. Eu achei essa definição muito legal. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: existem os fatos históricos. Sim. E a narrativa, então, ela se propõe a contar a respeito desses fatos históricos, trazendo uma interpretação teológica para esses fatos históricos. Então, em poucas palavras, a narrativa hebraica é uma história teológica. É uma história do que Deus está realizando na história. Exatamente, exatamente. É uma interpretação, e nós cremos, é uma interpretação inspirada dos fatos históricos que tem o propósito de mostrar para o leitor como Deus tem agido na história. Sim. Em especial na história da nação de Israel e depois em toda a humanidade, apontando para toda a humanidade. Então, essa é a definição aí de narrativas. A partir disso, existem algumas implicações que a gente precisa lidar com essas implicações a partir dessa definição. A primeira implicação é o seguinte: a narrativa específica,
que nós estamos lendo, ela não é doutrinária. Ou seja, ela não ensina uma doutrina. Ela não tem essa intenção. Ela não tem esse propósito. Ela ilustra uma doutrina. Ela ilustra uma doutrina. Não é? Por exemplo, nós estamos aí com os professores e alguns alunos do Pregue a Palavra, nós estamos estudando o livro de Ruth. E, interessantemente, no início da narrativa de Ruth, aparece o fato de que houve fome na terra. E aí você vai buscar a interpretação desse fato. Sim. Okay? A interpretação desse fato é o contexto histórico. Eles estavam vivendo nos Juízes. Exato. Nos Juízes, o contexto é de apostasia, né? Idolatria. Né? Corrupção. E no Deuteronômio, quando Deus estabelece a aliança, ele vai dizer, olha, por conta da idolatria, quando vocês me esquecerem de todas as coisas que iriam acontecer, uma das coisas seria fome. Né? Então, o livro de Ruth ele não vai estabelecer a doutrina de que se eu pecar, eu vou passar fome. Né? Mas ele aponta para a quebra da aliança do povo de Israel, que foi estabelecida desde o Êxodo, em Sim. relacionamento com Javé. Né? Então, essa é uma primeira implicação, não é doutrina. Eu estou lembrando de uma ilustração aqui bem simples, a respeito da dança na igreja. Né? Sim. Eu danço, alguém dançou. Exatamente. Eu não sei exatamente aí qual é a sua posição, mas rapaz, me abordaram. Muita gente já dançou com essa, viu? Pois é, me abordaram uma certa vez na igreja, contrariados pela minha posição contrária, e um dos argumentos foi: Davi dançou. Se Davi dançou, então por que a gente não pode dançar? Exato. Então, é como se a narrativa estabelecesse uma doutrina. Então, não é dessa forma que a gente deve lidar com a narrativa. Né? A narrativa, ela ilustra, então, uma doutrina, e ela lembra um fato, ela lembra-nos o que aconteceu. Então, ela não serve para reproduzirmos esse fato. É como tem gente que diz assim, Jesus derrubou a mesa dos cambistas, é a ira santa que nós devemos ter. Aí o cara diz o seguinte, olha, para você ter o direito a uma ira santa, você tem que amar como ele amou também. Então, você só quer a ira santa, você não quer o amor santo também, né? Exatamente. A gente tem, a partir daí que a gente tem que tomar cuidado com os como, né? Faça como fulano de tal fez. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre as narrativas são bons exemplos. E nem sempre as narrativas elas têm um comentário do narrador dizendo se aquilo é bom ou não. Sim. Porque a preocupação não é dizer para você o bom ou o ruim, mas é narrar o fato, é dizer, olha, isso aconteceu. Exatamente. Então, por exemplo, um outro exemplo aí, Saul e a feiticeira de Endor. Sim. Em que Saul ele consultou, né, uma necromante. E aí um suposto Samuel teria então aparecido para Saul. Então, esse é o fato. E é interessante que você não vê lá no texto dizendo que aquilo não é Samuel. Você não vê o texto dizendo que aquilo é um demônio, porque a gente sabe que aquilo é um demônio, né? Mas assim, a gente sabe em virtude do nosso entendimento de outros textos. Mas ali o texto ele não diz que aquilo ali é um demônio que se apoderou daquela feiticeira. Tá?
mas narra como se aquilo de fato fosse Samuel. Exatamente, exatamente. Então, se eu for um leitor displicente, eu vou chegar no entendimento a partir desse texto de que eu posso consultar necromantes. Eu posso consultar feiticeiras. Olha lá, está na Bíblia, Saul Era um rei. Saul consultou, era um rei, embora ele fosse ruim, mas Samuel não, Samuel era um profeta. Então ele apareceu. Se isso aconteceu, então eu também posso fazer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatídicos faça como. Sim. Né? Uma coisa interessante que a gente deve lidar com a interpretação da narrativa são os níveis da narrativa. Sim. Aí o Gordon Fee e o Stewart, eles, naquele livro Entende o que Lês, eles ajudam muito a gente nisso. Existem 3 níveis de narrativa, da narrativa. O nível imediato, que é o individual. Sim. O nível intermediário e o terceiro nível, que é a metanarrativa. Então, são 3 níveis que estão juntos aí no elemento narrativa. Com isso, ele quer dizer o seguinte. Por exemplo, lá eu mencionei Ruth, né? O nível individual ali da narrativa é Ruth, é Noemi, é a família, é a problemática da família. Sim. Né? Uma família que estava passando dificuldades na época dos juízes, e aí por conta dessas dificuldades, então essa família decide mudar para Moabe, e lá os homens da família morrem. E aí então Noemi e Ruth, Noemi retorna para Israel juntamente com a sua nora Ruth. Né? Esse é o nível individual da narrativa. É o que se concentra na história do personagem. Né? O que se concentra a história do personagem. Na vida do personagem como se fosse um elemento isolado. Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, mas se a gente considerar só esse nível, é aí que a gente vai ter as dificuldades em relação à interpretação moralista. Né? A gente vai tirar lições de moral para a gente. Sim. Né? Tem gente, então, que vai recitar o que Ruth disse para Noemi, né? O teu Deus será o meu Deus, etc. Em casamento, né? Porque isso o problema é que se desconsidera os outros níveis da narrativa. O segundo nível, a própria narrativa, ela vai apontar. Você precisa perguntar-se o seguinte: qual foi o propósito do autor a escrever essa narrativa? Eu acredito que tenha sido Samuel que escreveu Ruth. Então, pergunte, por que Samuel ele decidiu pegar a história de uma família? Tinha tantas outras famílias que ele poderia contar a história. Por que ele conta a história dessa família nesse momento histórico de Israel? Né? Então isso aí já entra ao nível do autor, né? Então, quer dizer, a gente começou no nível do personagem, do indivíduo, primeiro nível. Uhum. Segundo nível, agora a gente está indo ao nível do livro, do autor, né? A intenção do autor. Exatamente, exatamente. E aí você faz as relações. Interessantemente que no final do livro, ele termina com uma genealogia. A história poderia terminar simplesmente com o casamento e o filho de Ruth, e terminava com aquela expressão que a gente está acostumado, né? Felizes para sempre. The end. Né? Só das letrinhas. Poderia terminar assim, mas a história ela não termina assim.
a história ela termina com uma genealogia. E, interessantemente, que essa genealogia vai nos levar a um personagem muito conhecido na história de Israel, o rei Davi. Exato. Então, a gente tem que buscar a conexão dessa história de uma família simples, de uma tribo simples de Israel, com o rei Davi. Qual foi o propósito do autor ao conectar a história dessa família com a história do rei Davi? Qual o propósito do autor ao narrar esse fato, né? Exatamente. Esse é o segundo nível. Né? E o terceiro nível é a metanarrativa, que é a narrativa da redenção. Né? Sim. É interessante que Mateus ele começa com uma genealogia e ele vai falar que Jesus ele vem da descendência de Davi. Então, exato, a história da redenção de uma família aponta para a redenção de um povo, que aponta para a redenção da humanidade. Ou seja, o terceiro nível, ele olha a intenção do autor dos autores. Exatamente. Né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, nós como intérpretes... Três níveis. Isso é interessante para o pessoal entender. O primeiro, porque eu creio que o erro, muitas vezes, na pregação de muitas pessoas usando narrativa é porque elas param somente no primeiro nível da narrativa. Ela olha para o indivíduo, olha para Davi lançando as pedras lá em Golias, lançando a pedra lá em Golias, aí olha para Davi, vê a vida de Davi, parou aqui. Mas não olha que aquela história foi narrada por um autor que tinha uma intenção. E também tinha um autor dos autores que estava guiando toda a história da nação de Davi, do autor que estava escrevendo, para apresentar por meio daquela narrativa um fato da redenção em Cristo. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Você falou melhor do que eu, cara. Tirei 10. Olha, eu queria aproveitar agora também para o pessoal que está aí, para vocês darem uma dica para nós de qual gênero vocês querem que a gente faça uma live na próxima vez. E aí, quando o pastor Nelson estiver de volta, a gente vai falar sobre um outro gênero, e aí vocês vão dando aí o gênero que foi mais votado, a gente trabalha ele na próxima live. Vamos fazer uma democracia. Legal. Democracia sem o demo, né? Boa. Só com a cracia mesmo. Nelson, boa. Depois desses níveis que você apresentou aí de narrativa, existem outras dicas também? Não sei se você planejou aí, preparou algo a mais. Sim. Vamos pensar como lidar com o primeiro nível. Certo. Que é o nível individual. Né? A gente precisa, para a gente começar, esse é o começo de um correto estudo para lidar de maneira adequada com a narrativa. Né? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber como lidar com essa narrativa no nível individual. Numa narrativa, nós precisamos prestar atenção nos elementos que compõem uma narrativa. Né? Que elementos seriam esses? Personagens, né? o enredo, a cena, cena ou cenas envolvidas, né? São os elementos característicos aí da narrativa. O narrador é bem interessante, né? Por exemplo, lá em 2 Samuel 11, aqui tem a narrativa do adultério de Davi.
Olha o final do capítulo 11, no verso 27. O verso 27 diz assim: passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela tornou-se sua mulher e lhe deu um filho. Bom, essa aqui é a narrativa. Agora, olha a continuidade do texto. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. O narrador, ele não se presta somente a narrar os fatos. Ele dá a interpretação do fato. Sim. Alguns comentaristas chamam isso, estudiosos chamam isso de narrador onisciente. Né? Ele mostra conhecimento do coração de Deus. E ele coloca, então, a sua interpretação dos fatos. Então, ele coloca, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, é bem interessante prestar atenção no narrador. Né? Gênesis 2, a narrativa da criação da mulher. Olha só que interessante. Então vem a narração, no capítulo 2, verso 18 em diante, como Deus fez a mulher. No verso 23, então, tem a perspectiva do homem, a reação do homem em relação à criação, e aí vem o narrador. Verso 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí volta para a narração. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, o narrador aqui no verso 24, ele está colocando a interpretação dos fatos. Sim. Né? De maneira inspirada, Moisés ele está dizendo, olha, a interpretação desse fato, da criação do homem e o casamento do homem com a criação da mulher e o casamento do homem com a mulher, é que o homem e mulher serão uma só carne. Essa é uma interpretação, então, do narrador. É como se o narrador estivesse dizendo o seguinte: a consequência natural desse fato que eu estou narrando para vocês é esse aqui. Portanto, aí a consequência natural vai ser essa. Exatamente. É exatamente isso. Né? Então, narrador, o cenário, ele é interessante porque ele aponta para talvez a estrutura da narrativa, né? O cenário, voltando para Ruth, o cenário ele é interessante no capítulo 2 de Ruth. Vamos dar uma olhada lá. No capítulo 2, como é que a narrativa ela começa? Qual que é o cenário aí? O cenário é Noemi e Ruth em casa. Elas estão em casa. E aí Ruth, no verso 2, diz: eu vou recolher espigas no campo de quem me permitir. Então, muda o cenário agora. O cenário agora é para o campo. Esse cenário vai até onde? Vai até... Dá uma olhada aí. Olha o verso 18. É isso mesmo. E tomou, então, veio a cidade. Ela carregou a cevada e foi à cidade. Exato. Ok? Exatamente. Então, aí ela se encontra, aqui... no 19 ela se encontra com a sogra dela. Em outro então local. nós temos o padrão aqui de cenário, né, de ABA. Casa, campo, casa. Sim. Ela sai de casa sem nada, ela vai para o campo e ela é agraciada
por Boaz, e agora ela volta para casa repleta de coisas, com as mãos cheias. Então, essa mudança de cenário, ela é riquíssima, porque ela aponta para o fato que o narrador quer nos fazer ver que as coisas mudaram na casa de Ruth, na casa de Noemi, e isso por conta da ação misericordiosa de Boaz em relação a Ruth. E isso a gente ainda continua no primeiro nível, né? Olhando isso são os elementos do primeiro nível. Isso, olhando só a vida imediata, vamos dizer assim, né? O fato imediato, né? Do que está sendo narrado. Exatamente. Um outro elemento são os personagens. A gente precisa entender como que os personagens eles são postos. É muito difícil. A gente aprendeu isso no seminário, né? Os sermões biográficos. E aí você pega a biografia daqueles personagens que aparecem nas escrituras de uma forma deslocada. Essa é a tentação, não é? Mas a gente precisa procurar entender por que aqueles personagens estão postos como estão postos. Né? Voltando à definição do Kostenberg, a narrativa é uma história seletiva. O autor ele seleciona os fatos que ele quer narrar. Então ele também seleciona os personagens. Né? Sim. Por exemplo, voltando aqui para Ruth. Ruth vai ser o nosso grande exemplo de hoje. A gente sabe que Noemi ela tinha 2 noras. Né? Sim. Uma ficou com ela e a outra voltou atrás. Né? Qual é o papel dessa nora de Noemi que voltou? Qual é o papel dessa nora ao retornar para sua terra, né? Para Moabe? O papel dela aqui na narrativa é simplesmente contrastar com a atitude de Ruth. Somente. Depois ela está contrastando. Depois ela desaparece. Ela não tem mais importância para o que o autor quer dizer. Exatamente. Ele poderia simplesmente não citá-la também. Exato. Poderia ter não citado. Mas ele cita somente no momento em que ela retorna. Isso tem um propósito. Tem um outro personagem que também serve de contraste em Ruth. Está no capítulo 4, onde nem o nome dele é citado. É o sujeito que estava na fila, que estava na posição da frente, na fila de Boaz, né, para assumir Ruth, o resgatador. Verdade. Exato. Ele tinha prioridade para resgatar Ruth. E Boaz vai dizer isso. Né? Mas quando então Boaz diz, olha, além de resgatar o terreno de Noemi, você vai ter que resgatar também o que está no terreno. São as pessoas. A viúva. Né? Tem todos os aí ele falou, aí é mais boca para alimentar, tô fora. Isso iria dar problema para ele na questão da divisão da herança depois. Então ele, não, tô fora. Então, qual é o papel desse personagem aqui na narrativa? É contrastar com a atitude de Boaz. A atitude de Boaz. Exatamente. E essas ações, elas vão, de certa forma, apresentando o contexto da personalidade dos personagens, né? Das atitudes espirituais que eles estão tomando, né? Do coração deles, né? De o porquê Deus está usando a vida dele para agir, né? Tudo isso a gente
Ou seja, a gente já chegou, não sei se foi sua intenção, mas a gente já chegou no segundo nível, né, da narrativa, né, que é o nível do que o autor está querendo dizer ao selecionar personagens e ao apresentar histórias, omitir fatos. Exatamente, exatamente. Então chegamos quando no a gente segundo vai nível. Isso, quando a gente vai estudando, esses elementos da narrativa, isso vai nos levando para o propósito do autor. Um outro elemento muito importante é o diálogo. É como o autor ele seleciona os diálogos, né? Sim. que ele narra. Ele seleciona esses diálogos com um propósito teológico. Ele vai apontando para o propósito daquilo que ele quer ressaltar, né? Isso é extremamente importante. De novo, no livro de Ruth, será que esses personagens só falaram isso a vida inteira deles? Exatamente. Aquilo que está... Outro fato também é a maneira, vamos dizer assim, artística, né, com que o autor quer narrar o fato. Ou o quanto ele demora para narrar aquele fato, né, o quanto ele apenas dá uma pincelada, que aí mostra que aquilo não tem tanta relevância, não é isso? Ou o quanto ele repete, né, ele se demora, ou como é que ele... Né, em que ordem ele apresenta, não é isso? Também são coisas, são peças artísticas, né, assim, da narrativa. Exatamente. Tem uma fala de Boaz, no capítulo 2, verso 12, que é muito interessante. O autor ele está pincelando os diálogos. Ele está pincelando os diálogos para mostrar para a gente o que ele quer revelar. Olha só. Boaz dizendo para Ruth: que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Isso aqui é fantástico. O autor está mostrando para a gente que Ruth, ela, em algum momento, ela teve fé no Deus de Israel. E por causa dessa fé no Deus de Israel, ela se abrigou no Deus da aliança de Israel. Sim. E tendo se abrigado no Deus da aliança, então é por isso que Boaz então vai dizer que o Senhor a recompense. Quando nós nos abrigamos em Deus, nós temos a recompensa. Quando nós cremos em Deus, unicamente em Deus, para a nossa salvação, por meio de Jesus Cristo, nós somos recompensados com a salvação, com a redenção, né? Não por conta das nossas obras, mas é porque nós confiamos no Senhor. Então você vê que o autor, ele está fazendo o quê? Ele está entrando agora, ele está entrando num movimento onde ele sai do primeiro nível e ele agora está nos conduzindo em direção ao terceiro nível, que é a intenção de Deus, né, agindo naquela história. Ou seja, o autor, ele é como se o autor fosse esse elemento central, né, em que ele está lá no segundo nível, mas o que é que ele faz? Ele apresenta o primeiro nível e mostra a relação do primeiro nível com o terceiro nível. Não é isso? Sim, exatamente. É isso mesmo. Perfeito. E aí a gente chega no terceiro nível. Sim. Mas não assim tão depressa, não assim tão automático. Sim. A gente tem que passar bem pelos primeiros níveis. Entender, para poder chegar no terceiro nível, a gente tem que entender bem como lidar com o primeiro nível, com o segundo nível, e aí sim a gente entende a relação desses níveis com o terceiro nível. Né? Entendi. Então, é por isso que eu estou enfatizando bem. A gente precisa pegar os elementos do primeiro nível e trabalhar, então, personagem, enredo, narrador, as cenas, a mudança de cenas, os contrastes, né? Esses tipos de elementos, de características da narrativa vão nos ajudar a entender
a entender isso. Eu gosto do gráfico do Sidney Greidanos, no livro O Pregador Contemporâneo e o Texto Antigo. Ele traz um gráfico para a gente saber lidar com a narrativa, né? Quando se trata de enredo, esse é um outro elemento da narrativa que a gente precisa prestar atenção. A narrativa, normalmente, ela começa com um cenário inicial, apresentando os personagens, e logo em seguida traz um problema. Então, o primeiro traço aqui do gráfico, né? Sim. Esse problema, então, ele vai se desenvolvendo, então o gráfico vai subindo, até o pico do problema. Naquele pico do problema, você tem a solução do problema, e como essa solução do problema ele vai se desenvolvendo, até chegar, então, na nova normalidade. Pode ser de onde saiu, ou pode ser um novo caminho. Então, é um gráfico que a gente usa para nos ajudar a entender o todo da narrativa e como lidar, conectar esse todo da narrativa com o propósito do autor, que é o nível 2 que a gente mencionou. Interessante isso, porque isso é uma estratégia que pelo menos eu, quando estou estudando narrativas, eu uso muito isso. E isso nos ajuda demais a identificar principalmente a ação de Deus naquele problema. Porque você tem a primeira cena, aí você tem o problema que é apresentado, e aí você chegou ao clímax do problema, algo insolúvel à visão humana. Aí você tem uma ação divina que reverte aquele processo, né? E aí você tem a resolução do problema, e aí você volta ao, né, que você chamou de novo patamar, né? Que é o quê? Que é o patamar anterior mais a ação de Deus, né? Transformando exatamente a situação. Né? E você visualizar isso te ajuda a enxergar, principalmente no clímax, o ponto de ação divina, né? O que Deus fez ali naquela história. Isso é importante isso mesmo, demais. Exatamente. Isso a gente vê o tempo todo no livro de Juízes, né? Exatamente. A gente vê isso muito fácil. O gráfico dele seria assim, ó. Exato. Agora chegar Davi. Com uma conexão muito forte, que ele repete várias vezes, né? Cada um fazia o que lhe era, o que lhe parecia certo. Não havia rei em Israel. Em Israel. Ou seja, ele aponta o tempo inteiro o problema. Ó, o problema, não tem rei, 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 não tem rei. E Deus mandando juízes. Até o ponto onde ele prova no livro, temos que ter um rei. Senão a gente não vai sair. Precisamos de um rei. Exatamente. E aí é o rei que a narrativa de Ruth, ela vai prover. Exatamente. Aí a gente vê a conexão. E como é que começa 1 Samuel? É muito legal como começa 1 Samuel. Olha lá. Havia um homem de Ramataim, Sofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. É muito interessante. Ele vai contar também uma história de uma família pequena, né, que... depois ele vai mostrar qual é a conexão dessa pequena narrativa com a história da nação e, na sua sequência, a história da redenção do mundo, né? Exato. Fantástico. Nelson, a gente tem 5 minutos. Já? Já. Temos 5 minutos. Mas eu acho que a gente trabalhou bem alguns pontos muito importantes. A gente trabalhou como identificar narrativa, a intenção que a narrativa não tem de ser moral. A gente viu elementos da narrativa. Se você perdeu a live, você pode voltar aí e ver os elementos, né, que tem na narrativa hebraica. A gente viu os níveis da narrativa, são 3 níveis, não é isso? Você precisa identificar.
E a gente viu também a estrutura da narrativa em termos de clímax, né? Como é que o clímax chega e ele vai e resolve o problema, Deus resolve o problema e apresenta para nós a solução eterna dele. Então eu acho assim, que a gente acabou trabalhando meio que, mesmo que superficialmente, mas elementos extremamente importantes para quem quer interpretar a narrativa. Não é isso? É isso aí, sim. Espero que tenha ajudado, tenha contribuído aí. Nelson, você teria alguma dica? Eu tenho uma dica de livro, né? Que é isso aqui, ó. Eu acho que é um livro fantástico para quem quer entender gêneros. Sim. Entende o que lês. Sim. Né? Sim. Então, acho que Você teria alguma dica aí para a gente finalizar com elas? Bom, esse livro, ele é muito bom. Vale a pena. Um outro livro é esse que a gente está acostumado aí a indicar. Eu mencionei aqui o conceito, né, de narrativa dele. É o Andrés Kostenberg, A Tríade Hermenêutica. É um livro muito legal. Ele é muito profundo, mas numa linguagem assim, muito, muito acessível. Então, vale a pena. Vale a pena aí adquirir, ter na biblioteca para consultar sempre que necessário. Muito bom. O outro livro é esse aqui, não sei se dá tempo, mas... Dá sim. A Espiral Hermenêutica. Isso aí eu tenho. Isso é muito bom. Do Grant Osborne. Esse também é um livro muito legal, um pouquinho mais acadêmico, mas ele é muito pertinente aí para pesquisa na área de gênero literário. Muito bom. Nelson, sei que a gente vai voltar aqui. Eu vi que a votação aqui, pelo menos eu fui anotando, uma pessoa votou aí Apocalipse. Rapaz. O pessoal quer logo ir pro fim do mundo, logo. Mas, e aí, o que você acha de a gente trabalhar Apocalipse aí no próximo? Dá para trabalhar sim, vamos lá. Vamos lá. Embora. Desafio dado, desafio aceito. Sim. Então, vai ser um prazer. Agradeço a Nelson aí pela disponibilidade, né? Você que está aqui, siga o De Frente com o Texto, é um trabalho muito bem feito que o Nelson tem feito aí, toda a experiência dele nessa área de interpretação bíblica e de hermenêutica. O canal do YouTube tem estudos fantásticos, estudos muito bons. Então siga aí o De Frente com o Texto, compartilha, ferramenta muito boa para você estar aprendendo aí. A gente precisa, gente, aprender a interpretar as escrituras, tem muita coisa ruim por aí. A gente precisa não ser levado por todo o vento de doutrina e ter as ferramentas para a gente poder interpretar corretamente. Nelson, obrigado pela sua participação. Deus esteja abençoando e lhe capacitando. Lázaro, eu que agradeço. Para mim é um grande privilégio estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. Amém. Deus abençoe você, seu ministério e a turma aí que está nos acompanhando aí. Amém. Deus abençoe. Você que nos acompanhou, Deus abençoe. Envie esse vídeo aí para mais pessoas e acompanhe o nosso trabalho. Próximo sábado temos mais, se Deus quiser. Tchau.